Bem-vindo ao primeiro episódio da série Blends. Nesse episódio eu vou mostrar dois blends para vocês. Por que eu vou mostrar dois blends em um só episódio e não cada um em um como é para ser, né, na série? Porque esses dois primeiros blends são dois blends que eu costumo dizer que são indiferentes. Eu não uso tanto, eu não acho que você use tanto, apesar do primeiro ser o padrão, que todo mundo usa o tempo todo, que é o normal, tá? Mas tem o blend normal e o blend dissolve, tá? Eu vou mostrar para vocês os dois, para que eles servem, tá? Como que eles se comportam e no final dessa aula aqui a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui, não com eles, porque realmente eles dois são blends que não fazem tanta diferença assim. A partir dos próximos blends, vocês verão que realmente faz a diferença usar do jeito certo cada um deles, beleza? Mas existe uma coisa muito interessante para saber aqui sobre o blend dissolve, tá? Então vamos pro Photoshop aqui que eu vou mostrar para vocês exatamente o que ele tem de tão interessante assim, beleza? Vamos lá. Beleza, vindo aqui pro Photoshop, eu quero que vocês se atentem aos blend modes, beleza? Não fique pensando, por que eu uso os painéis desse jeito, por que eu uso esse... Não pense em nada, foquem nos blends, eu preciso que vocês entendam como isso funciona, beleza? É o seguinte, aqui a gente vai falar, como eu falei na primeira aula, sobre o normal e o dissolve. São dois blend modes, são os primeiros blend modes aqui do Photoshop, tá? Você pode ver aqui que não tem nada de diferente, né? Eu vou até colocar esse quadradinho amarelo do dissolve da mesma cor do normal. Vocês vão ver que ficou exatamente igual um ao outro, não tem a menor diferença. Se eu colocar um em cima do outro, também não vai fazer a menor diferença. Na verdade eu coloquei sim na mesma cor para vocês verem, mas eu vou voltar para a cor normal, que é o amarelo, para vocês entenderem, tá? Beleza, vocês viram que aqui, ó, colocar um em cima do outro não vai fazer a menor diferença. Qual é o objetivo de um blend mode? O objetivo de um blend mode é mesclar uma imagem em outra ou em outras, beleza? E aqui não mesclou nada, você colocou uma imagem acima da outra, ela sobrepôs, ela simplesmente escondeu a imagem de baixo. Por que isso? Por que isso acontece? Uma coisa que poucas pessoas entendem ou sabem é que esses dois blend modes aqui só funcionam como mesclagem quando você usa o controle de opacidade ou de preenchimento. Simples assim. Se você não controlar a opacidade e o preenchimento, ou o preenchimento e o preenchimento, né, o preenchimento deles, não vai acontecer nada, ele só vai sobrepor uma coisa a outra, entendeu? Agora vamos colocar aqui esse normal sobreposto. Ó, você pode ver que aqui, ó, os blends ficam bem aqui, ó, normal, logo acima das layers. E a opacidade e o preenchimento são esses dois carinhas aqui que ficam do lado aí dos blends. Os blends são 27. Tá? São 27, cada um desse aqui vai ter um episódio especial e no final de cada episódio eu vou mostrar para vocês a criação de uma peça usando o blend mode do episódio, para vocês verem na prática como que funciona o negócio, beleza? Mas aqui é o seguinte, esses dois aqui, vocês podem ver que são até divididos por um risquinho aqui, as etapas, né? Os dois primeiros, depois esses 5 aqui, são blend modes que escurecem a imagem, os de baixo são blend modes que clareiam a imagem, e assim sucessivamente. Calma, eu vou explicar um por um nos episódios que vem, segura a ansiedade aqui, mas vamos voltar aqui pro normal e pro dissolve. Aqui você pode ver que esse quadradinho tá no normal e esse quadradinho tá no dissolve, tá? Esses dois aqui estão em blends diferentes, mas os dois são sólidos. E quando eu mexo na opacidade do normal, ele vai simplesmente, como você designer sabe, quando você tira a opacidade de um objeto, você vai deixando ele transparente. A mesma coisa acontece se você tirar o preenchimento. O preenchimento dele... Fábio, qual que é a diferença aqui? Preenchimento, por exemplo, se eu tiver uma borda
aqui nesse quadrado, vamos colocar uma borda aqui de 10 pixels. Se eu tiver uma borda nesse quadrado e tirar aqui o preenchimento, o que ele vai tirar? O preenchimento, a borda vai ficar. A borda é uma coisa, o preenchimento é outra. Agora a opacidade, o que ele vai fazer? Ele vai tirar tudo, porque a opacidade pega o objeto como um todo. Sacou a diferença? Então, vamos lá, vamos voltar. Deixa eu tirar esse contorno aqui para a gente entender melhor. Quando a gente faz esses dois, quando a gente usa esses dois blends aqui, eles só vão funcionar. Isso aqui é uma pré-definição. Eles só vão funcionar como mesclagem se você usar em conjunto com o controle de opacidade e de preenchimento, tá? Você coloca um em cima do outro e muda o preenchimento, só assim você vai ver um sobreposto ao outro, um mesclando no outro, tá bom? O normal acontece dessa forma, ele vai tirando o preenchimento, ele vai ficando clarinho, 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 você vai vendo a imagem de trás, tá? O Dissolve é diferente. O Dissolve, deixa eu colocar ele acima para vocês verem. Por que eu coloquei acima? Porque sempre que você vai aplicar um Blend Mode, você precisa que a imagem esteja acima da imagem que você quer mesclar. Porque o Blend Mode ele funciona de cima para baixo. Ele pega a imagem que está em cima, certo? E mescla com as layers de baixo. Ele não mescla para cima, ele só mescla para baixo. Então sempre que você for aplicar um Blend Mode, você precisa ter certeza que sua imagem está acima da imagem que você quer mesclar, tá bom? Esse é um dos pilares aí dos blends, que já é para você anotar aí e lembrar disso. Bem, o Dissolve eu passei ele aqui para cima e vou colocar ele em cima do normal aqui, e agora com ele eu vou mexer também na opacidade. Se eu não mexer, o que acontece? Ele só sobrepõe o normal e não acontece nada. Agora, se eu mexer aqui no controle da opacidade, olha que legal, ele vai se, como diz o nome, dissolvendo, simples assim. E esse é o Blend Mode Dissolve. Ele vai dissolvendo aqui, ele vai se dissolvendo e criando essa textura, sabe? Essa texturinha de areia, como se fosse uma areia, uns pixelzinhos assim, que fica legal. Só que eu particularmente consigo fazer esse tipo de efeito usando outras técnicas aqui dentro do Photoshop. Eu não uso tanto o Dissolve assim, mas algumas vezes que você quiser fazer esse efeito assim, discretamente, cara, usa o Dissolve, ele vai te ajudar pra caramba a fazer esse efeito de pontinhos aí, de areia, uma coisa mais tipo noise, tipo o efeito noise aqui do Photoshop, que vai dando esse ruído, tá? Na sua imagem. E o Dissolve funciona somente com o controle de opacidade e preenchimento. Sem isso aqui, ele é uma imagem sólida, normal, que se você colocar Dissolve ou normal, olha lá, não muda nada. Se você colocar normal, se você colocar Dissolve, não muda nada, a não ser que você controle aqui a opacidade e o preenchimento, beleza? Bem, essa aula, como eu falei para vocês, esse episódio é basicamente desses dois blends que eu não considero blends assim, eu não considero blends de verdade. Por quê? Porque blend para mim é quando uma imagem realmente mescla na outra e produz um efeito ali nessa mesclagem. Esse aqui, o Dissolve, eu entendo que o Dissolve pode produzir um efeito, mas ele é limitado demais. Eu acho ele limitado demais. Pode ser que você não ache e tá tudo certo, cara. Use sempre que você quiser. Vamos tentar aqui colocar numa imagem pra gente ver como que é. Eu tenho essa imagem aqui dessa menininha. Deixa eu ocultar esses nomes aqui. Eu vou ocultar esse quadrado primeiro, porque como o quadrado tá quase da mesma cor desse fundo aqui, eu acho que não vai fazer tanta diferença. Vamos colocar aqui um quadrado, uma forma, né, acima dessa imagem. Sempre que você vai aplicar um blend, você tem que colocar a imagem com blend aplicado acima da imagem que você quer que sofra a mesclagem, tá? E você vai aplicar. Com o normal, o que eu faço? Opacidade, eu vou, né, revelando a imagem de baixo. Fio, mesma coisa. Se eu tivesse uma borda ali, o que acontecia? A borda manteria intacta e o preenchimento ia se dissolvendo. Dissolvendo não, ficando transparente, porque dissolvendo é o dissolve, beleza?
tá? Normal, beleza. Agora vamos pro Dissolve. Se eu apertar no Dissolve aqui, não aconteceu nada, mas se eu for no controle de opacidade, olha lá, vai dando a diferença, entendeu? Aí eu posso fazer o quê? Fazer o meu efeito aí granulado da parada. Se eu quiser melhorar isso aqui, pô, é legal esse efeito aqui. Deixa eu colocar talvez um amarelo mais escuro para dar um efeito ainda mais interessante. Vou colocar um amarelinho aqui e tal, beleza. E aí eu quero, cara, eu gostei desse fundo, né, com esse noise, com essa textura, eu achei legal. Pô, Fábio, por que você fala que você não usa? Eu gosto de fazer esse efeito em outro lugar, mas é bacana, cara, é legal. Ó, o fundo, eu adoro esse efeito de noise nas imagens. E o fundo ficou bacana, só que ficou, né, preenchendo tudo. A mulher também ficou cheia de noise amarelo. Então, o que eu faço aqui? O que eu posso fazer? Eu posso criar uma máscara nessa forma, né? Nesse objeto que eu coloquei acima, e com a ferramenta de brush preta, deixa eu escolher um brush normal aqui, beleza? Com a ferramenta de brush preta, eu posso simplesmente ir apagando aqui, ó, o brush da mulher e deixando só apagando o brush, não, apagando o blend, né, o dissolve aqui da mulher e deixando só o dissolve do fundo. Olha que legal, cara, fica massa, fica bacana. A mulher tá intacta, sem os noisezinhos amarelos na cara e no corpo dela, e o fundo tá com um noisezinho aplicado, com um dissolve, né, aplicado. Show de bola. Eu acho bacana esse efeito de noise. Eu acho que vale a pena sim você usar esse efeito, esse blend para esse tipo de coisa, porque eu não vejo tanta vantagem em usar o Dissolve em outras aplicações, a não ser que você goste de usar esse efeito em várias outras coisas, a não ser para dar um efeito de textura em alguns objetos ou fundos, entendeu? Se você gosta desse efeito em outros objetos, tudo certo, cara, uso o Dissolve aí desse jeito. Agora, o importante, o principal aqui é que vocês saibam exatamente disso. Vocês agora viram que determinados blends funcionam somente com controle de opacidade e preenchimento. O fio aqui, beleza? Os dois blends que funcionam somente em conjunto com isso. Ou seja, isso é um pré-requisito para ele funcionar. Normal e Dissolve. Esses dois primeiros aqui só funcionam com o preenchimento e a opacidade juntos, em conjunto. Agora, existem 8 blends especiais que eles não só funcionam com esse controle, mas eles são ajustáveis com esse controle. E quando eu falo ajustável, qualquer blend que você colocar aqui, você pode ajustar opacidade e preenchimento. Eles vão ficando mais clarinhos, mais alfa, mais transparentes. Só que esses 8 blends especiais, eles não vão ficando somente transparentes. Você vai conseguindo controlar a intensidade deles. Esses 8 blends especiais eu vou mostrar para vocês ao decorrer dos episódios. Vocês vão entender mais sobre esses 8 blends especiais e vão finalmente entender que às vezes você usa um blend especial e fala, nossa, ficou muito forte. E não, eu não gosto desse blend, eu não vou usar esse blend. Só que às vezes, se você usar aquele blend forte com um controle certo de preenchimento ou de opacidade, ele pode ficar perfeito na sua imagem e você pode usar ela tranquilamente. Isso acontece muito com quem vai fazendo na sorte, né? Deixa eu ver aqui. Esse, não. Ah, esse é legal, entendeu? Isso acontece muito com quem vai na sorte. Agora, quem sabe o que cada blend faz, cara, tá tranquilo. Porque vai escolher um blend especial e vai fazer o controle perfeito ali da sua intensidade e até do seu contraste em conjunto com a opacidade e com o preenchimento aí, beleza? Então, saibam da existência deles. E nesse primeiro episódio aqui eu queria falar para vocês outra coisa. Além dos blends especiais, que vocês agora sabem que existe, eu queria falar para vocês também que vocês vão entender o que vocês vão me ouvir falar muito, né? A expressão, eu vou até escrever aqui, ó. Vocês vão me ouvir falar muito essa expressão aqui, ó. IBA. E
E o que é essa expressão, cara? O que você quer dizer quando você fala IBA, né? IBA, sempre que eu colocar para vocês, ó, você vai pegar a IBA e tem que colocar em cima. Qual que é a IBA dessa mesclagem? IBA nada mais é que a imagem com blend aplicado. Simples assim. Por que eu criei eu que inventei essa nomenclatura aqui? Porque toda hora, quando eu estava produzindo o material de apoio de vocês, toda hora eu tinha que escrever a imagem com blend aplicado tem que ficar em cima. A imagem com blend aplicado, ela é controlada pela opacidade. A imagem, aí eu falei, cara, peraí, vamos facilitar essa parada. IBA. Sempre que eu falar IBA para vocês, vocês sabem que essa é a imagem com blend aplicado, tá? Qual que é a IBA nesse caso aqui dessa menininha aqui? A IBA é o retângulo aqui, ó, esse retângulo aqui. Por que essa é a IBA? Porque essa é a imagem com blend aplicado. A imagem aqui da menininha não tá com blend nenhum, ela tá normal, 100% normal. Agora o retângulo tá com dissolve e com controle de opacidade e preenchimento aqui ajustado. Então ela é a IBA. Se eu criar uma bola aqui, vamos criar uma bola azul, e eu criar outra bola aqui, vamos criar outra bola aqui vermelha. Tá, se eu criar essas duas bolas aqui e eu colocar o blend na vermelha, vamos pôr o multiply, se eu colocar a blend na vermelha, tá azul aqui e a vermelha aqui. Qual que é a IBA nesse caso aqui? É a vermelha, porque foi nela que eu apliquei o blend. Isso vai facilitar demais quando a gente estiver fazendo aula, os episódios, toda hora eu vou falar aula, mas são episódios, tá? Quando vocês estiverem vendo os episódios dos próximos blends, isso vai facilitar bastante, porque alguns blends, eles alternam de imagens principais. Você pode aplicar um blend, o blend na imagem de cima, só que a imagem de baixo é que vai ser a imagem principal, e ela que vai dar o tom do blend. Isso aí eu vou explicar mais na frente, calma, são muitos termos, muitas coisas que eu tô falando aqui para vocês, mas nos próximos episódios vocês vão entender perfeitamente o conceito de IBA, o conceito de imagem principal, de imagem secundária. Vocês vão entender o porquê que quando você vai aplicar um blend, a sua IBA tem que estar acima da sua imagem secundária, porque um blend ele é aplicado de cima para baixo, o blend não é aplicado de baixo para cima. Você não vai aplicar um multiply numa imagem e quer que ela mescle com a imagem de cima, ela sempre vai se mesclar com a imagem de baixo, entendeu? Então isso tudo vocês vão ver melhor nos próximos episódios. Eu espero muito que eu tenha já ajudado você a entender um pouco mais de como vai funcionar e saber de algumas coisas que vocês talvez não sabiam, que é esse controle de opacidade e de preenchimento aqui, que é muito interessante saber, principalmente quando você vai mexer ali nos 8 blends especiais que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. É o episódio número 1 da série Blends. E eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu!